Ok. Então, meu boa noite a todos. Estou vendo aqui que os amigos estão entrando aqui na nossa live. E, seu Zé, hoje o tema é um tema muito comum, muito corriqueiro nas nossas vidas e, infelizmente, está ficando cada vez mais sério, mais grave. A ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, ao nervosismo, ao medo intenso. Tem tantas reações, né, causadas no nosso corpo, no nosso psiquismo, nas nossas emoções. Então, você poderia, dentro do seu ponto de vista, definir o que é isso, o que seria ansiedade e quais são suas maiores causas? A ansiedade, ao meu ver, é uma distorção do tempo íntimo do cidadão ou da cidadã, ou do ser humano em si que em questão vive, mas não existe. Ou existe, mas só sobrevive. A ansiedade implica-se, por que não assim dizer, dentro de uma metáfora, mas não menos verdadeira, numa pessoa que, com todo respeito, vive para morrer. Como já foi falado, até mesmo por outras entidades, acá, deste modo. Obviamente que é uma metáfora, mas não menos verdadeira. Mas o que causa a entidade? O não qualificar do que se nutre. O não qualificar do que se nutre, mediante a importância do que se faz realmente em essência, algo que se necessita para si munir, para se nutrir, para progredir ou para evoluir no interior da sua unidade, é o que causa, mediante a maioridade física, mas a ingenuidade, ou futilidade, ou infantilidade, ou desequilíbrio, o que vocês chamam de ansiedade. Ansiedade do que tem, mas precisa manter, sempre visando o amanhã e desconhecendo a própria sombra no agora. Ansiedade de ir, mas ainda tem que ficar. Então sempre está correndo, por mais que desconhece o seu próprio suspiro de alívio no agora. A ansiedade se tornará, como já é, um câncer, mediante o psiquismo do ser humano. Mas este câncer é fruto muito sorrateiramente abafado, mas se nós mergulharmos na ansiedade dentro de um olhar genérico, não estou falando isso para todos os ansiosos, mas para a grande massa e maioria, a ansiedade vem de como vocês credibilizam, colocando números, valores, ou como vocês utilizam, rotulando e qualificando o produto. Este produto pode ser das coisas mais quintoessenciadas, envolvendo o encanto, uma imaginação, envolvendo apenas um divagar mediante um desejo e uma vontade, ou também dos mais brutos e materializados, envolvendo uma conquista de uma faculdade, um título melhor na vida, uma posição, um status, um marido ou uma esposa, uma vida mais harmônica e equilibrada. Quando você desconhece a tua paz do que você é naquilo que você, não os outros, devem qualificar por dentro de você, a ansiedade é que te amodesta. E a capacidade da entidade é tão sórdida desta entidade, ansiedade, que ela vai criando corpo nos teus pensamentos. Ela vai criando hálito nas tuas emoções. E vai também criando cada vez mais suspiros ofegantes,
nos sentimentos mais profundos que você nutre. Nos sentimentos, procura e falta, aonde começa a nascer o que vocês chamam de vitimização, agonia, euforia, ansiedade. Nas emoções, é o que vocês muitas das vezes se deparam como insensibilidade, frieza ou hipersensibilidade desarmônica e desequilibrada à flor da pele. No intelecto e nos pensamentos, muitas das vezes a ansiedade chafurdeia o raciocínio lógico mediante a atitude sóbria pela logística da mística, da conveniência e das influências do engodo e da procrastinação ou da preguiça. De vez de raciocinar por si só, vale muito mais a pena perder o tempo pensando dia e noites como Maria vai com as outras. Então a ansiedade sempre vai ser uma entidade que, se você deixa, governa a sua existência. E se você permite, vive a sua vida. Continue. Seu Zé, nós temos muitas perguntas hoje aqui e a próxima envolve um pouco essa questão do momento atual, a pandemia. Ainda em termos populacionais, com a pandemia, a ansiedade superou a depressão ou as duas andam assolando a saúde mental das pessoas em geral, seu Zé? É interessante colocar duas variantes bem distintas. Tanto a ansiedade como a depressão são duas ruas paralelas, mas não são as mesmas. Podem ir, ou até mesmo frequentar, a mesma direção, que seria a rejeição, a negação e a rigidez. Particularmente, são três vias que tanto a ansiedade como a depressão vivem trilhando incansavelmente. Muda um pouco em cada ser humano, mas em cada ser humano realmente ansioso ou depressivo, essas vias, infelizmente, são muito bem visitadas. Você me entende, criança? Sim, seu Zé. Então nós entendemos que existe também, nessas duas vias, depressão e ansiedade, uma minoria, que são aquelas pessoas que têm problemas hormonais, ou problemas neuronais, ou que têm algum tipo de distúrbio, de concordância, ou declínios em discordância mediante algum tipo de bullying, trauma, atentado, ou maledicência que sofreu na infância, ou quando não, até mesmo mediante o córrego das influências do dia a dia. Sim. É a minoria. E são ansiosos, e são depressivos. Tanto para essa minoria, como para os outros que eu vou falar agora, que é a grande maioria que me escuta, psicólogos, psicologia, terapia, psiquiatria ou psicanálise, mas também muita força de vontade de renovar as suas afirmações interiores, dando votos a uma importância que lhe qualifique com lucidez e que lhe admodeste com mais ajuazimento, tendo mais em seu momento juízo. Somente com a lucidez, tanto o ansioso como o depressivo alcança e galga o que vocês chamam de serenidade, calma e paciência. Ambas não gostam desta trilha, nem da calma, nem da paciência, porque centraliza. Você me entende, menina? Entendo. Entretanto, deixando a minoria de lado, mas não sem nenhuma importância, vamos para a maioria. Pessoas que cresceram mimadas, ou pessoas que se automimaram.
Pessoas que têm, antes da ansiedade e depressão, uma forma turva, ou confusa, ou muito difusa da realidade do outro, que vai além do seu nariz e além do seu umbigo. Não devemos confundir ansiedade com petulância. Não devemos confundir ansiedade com pretensão. Não devemos confundir ansiedade com arrogância, soberba, ou qualquer tipo de maledicência que queira o cidadão ou cidadã se ter, ou pretensiosamente se achar acima dos outros, melhor de qualquer um. Ansiedade é uma coisa, maledicência é outra. E dentro desta maioria também vale a depressão. Não podemos achar que a conveniência é depressão, que o vitimismo é depressão, que o egoísmo é depressão, que o narcisismo é depressão, que a procrastinação é uma depressão, ou a própria preguiça em si é uma depressão, que as más escolhas são depressão, que a má índole, que a falta de caráter, que não ter princípios é depressão. Porque depressão e ansiedade são doenças que não abalam o caráter. Agora, o caráter em si, que se faz abalado, não é uma doença, é uma consequência de quem não se conhece por si só. Deixando isso bem claro, tanto os primeiros que eu falei, depressivos e ansiosos, como esta grande maioria, que através do mergulho nas suas maledicências acabam por frustração, apego, autodesleixo, desvalorização à própria essência humana, para não dizer a sua própria vida. Por não ter amor próprio e vender sempre para o outro a imagem de alguém que em intimidade, ele por si mesmo, se autodesconhece, é óbvio que a ansiedade e a depressão, com o tempo, há de bater em vossas portas. Deixando isso bem claro, tanto o primeiro como os segundos necessitam de um bom psicólogo. Uma boa terapia ou psicóloga, psiquiatra, psicoterapeuta ou psicanalista, junto com uma dose enorme de boa vontade, com lucidez e com alto senso de responsabilidade de rarefazer aos poucos e se forjar por si mesmo, mesmo que aos poucos, o que tem de naturalidade qualitativa do que se nutre. E o que qualifica como naturalidade do que se perde ou do que se ganha, mediante é o que se vive para fora. Quando isso acontece, a ansiedade dá lugar para o bom senso. E a depressão dá o espaço para o que vocês chamam de amar próprio. Continue.